Esse é o podcast que ninguém pediu. Esse é o podcast que ninguém vai ouvir. Temporada 3, episódio 5. E não é que ele voltou. E não é que eu voltei. Vamos até brindar aqui, ó. Deixa eu abrir a minha Sprite Zero. E é meu segundo maior vício, sendo o primeiro pipoquinha. Mas eu não vou gravar esse episódio comendo pipoca e tomando Sprite, porque eu já fiz isso uma vez e fui alvo de muitas críticas. Então vou me abster de comer a minha pipoquinha agora e vou deixar para jantar pipoca. Eu quero dizer que eu tava com saudades de gravar esse podcast e eu quero já pedir uma ajuda para vocês, apesar de que eu sei que o engajamento desse podcast foi pro brejo, porque eu fiquei um tempão sem postar, e essa semana eu postei um episódio que eu fiz meio em collab comigo mesmo, na minha live que se chama Onde o Engajamento Vai Pra Morrer, no meu novo canal de YouTube, e as visualizações foram pro brejo mesmo. O engajamento realmente foi para morrer. Mas quem, porventura, estiver ouvindo isso no Spotify e não me seguir no YouTube, eu peço a gentileza e faço um apelo para que vocês me ajudem e vão lá no YouTube. O identificador do meu canal é @adriano.sintra. É o meu novo canal de YouTube. Há uns 2 meses atrás aconteceu uma coisa que eu não posso falar a respeito ainda, que me fez ter uma crise de ansiedade horrorosa e me fez, num ímpeto completamente descontrolado, apagar o meu canal de YouTube. E eu perdi vários vídeos que eu não tenho em nenhum outro lugar. Eu fiquei, depois que eu percebi o que eu fiz, né? Porque essas crises de ansiedade são assim, pá, bateu, eu vou lá e faço, né? Eu tenho TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Por mais medicado que eu esteja no momento, inclusive eu tive que aumentar a dose do estalopram, eu tive que aumentar a dose da quetiapina, eu ainda às vezes tenho episódios que me descontrolam dessa forma e eu acabo fazendo merda. E eu apaguei meu canal de YouTube. Não que tivessem muitos seguidores lá, mas tinha bastante pra mim, era quase 2.000 seguidores. E eu fiquei muito triste, perdi um monte de vídeo legal, vídeos do Madrid tocando em Londres, uns vídeos que eu gravei em Nova York, assim, fiquei super triste depois, né? Mas eu já tô acostumado. Quinta-feira foi meu aniversário, eu fiz 52 assustadores anos. E toda vez que eu lembro que a minha mãe faleceu com 59 anos, eu fico chocado que daqui a pouco eu vou ter a idade que a minha mãe tinha quando faleceu. Isso se eu tiver sorte de durar até lá, né? Espero que sim, porque eu me cuido, mas assim, a gente nunca sabe, né? Pode cair um avião na minha cabeça, pipipi, popopó. E daí, como as coisas que eu gostaria de falar a respeito, eu não posso, por força maior, eu abri no meu Instagram uma caixinha falando, aí galera, manda aí pergunta pra mim que eu vou responder lá no meu podcast. E eu recebi algumas perguntas, algumas eu não posso nem ler, porque são pessoas me perguntando a respeito justamente daquilo que eu não posso falar, então eu só vou ler as perguntas que dá pra ler. Vamos lá. Hoje é um dia, acho, um pouco bom. E o pior é que é mesmo. Essa semana que foi meu aniversário, né, na quinta-feira, era o dia que eu ia descansar, mas eu resolvi ir na academia, porque eu tava muito animado, porque era meu aniversário, até parece, né? Mas eu fui na academia no dia que era pra eu descansar, porque eu pensei assim, eu quero descansar no sábado. E eu estou descansando no sábado, e hoje eu só saí de casa pra atravessar a rua, ir ao meu maravilhoso e querido Warley Cakes, comprar um bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro e voltei pra casa e estou de pijama. Eu nem tomei banho, tá? Bem porcochona mesmo. Mas é isso, tá? Eu acabei de abrir aqui, tá? 17 graus, Real Feel 15 graus. E que delícia, né?
vamos aproveitar, porque de acordo com as notícias, gente, o terrorismo do super é o Ninho. É o Ninho, Godzilla. A gente vai todo mundo morrer de calor, vai ter onda de calor no meio do inverno, vai durar até o começo do ano que vem, meu Deus, enfim. Feliz aniversário atrasado vale, né? Vale, tudo de bom. Ué, claro que vale. Obrigado, fico feliz. Você acha que a autenticidade ainda funciona na internet? Olha, eu não sou analista, né? E eu não tenho bagagem para fazer essa análise, mas eu vou falar a respeito do que eu vejo. Eu amo certos canais e produtores de conteúdo, né? O Baú, Matando o Matheus a Grito, com o Guigo, a Beta Boechat, o Gianluca, a Ismael, e assim, vamos falar desses aqui que eu falei. Eles todos geralmente falam dos mesmos assuntos. Então, por exemplo, a Beta Boechat geralmente é a primeira que solta é uma coisa que aconteceu no TikTok, e daqui a algum tempo todos eles vão falar a respeito do mesmo acontecimento. Só que cada uma dessas pessoas tem a sua personalidade e a forma que vai falar daquilo muito diferente umas das outras. Então eu acho que não é nem questão de autenticidade, mas eu acho que é mais uma questão de veracidade, sabe assim? É a pessoa conseguir criar um estilo próprio. E na verdade isso é autenticidade, né? Burro. E é engraçado porque apesar das pessoas falarem das mesmas coisas, cada vez que eu assisto um deles falando sobre o mesmo assunto, é uma perspectiva diferente. É uma questão de personalidade autêntica. Qual mentira sobre você mais te irrita até hoje? Eu nem acho que seja uma mentira, mas é uma percepção super equivocada que muita gente tem de mim, de querer me tolher do direito de falar a respeito de coisas do Cansei de Ser Sexy. Principalmente quando são coisas esquisitas. Isso é uma coisa que me irrita. Você só fala disso, você está obcecado. Não, gente, assim, eu fico tão chocado de ouvir isso de alguém. Tipo assim, gente, entra no meu Spotify e veja quantos discos eu lancei desde quando eu saí do Cansei de Ser Sexy, né? Fazer disco é uma coisa que dá muito trabalho, né? Compor, produzir, mixar, masterizar, fazer a capa, ou seja, são coisas que dão trabalho, né? Então, qualquer pessoa que fala que só porque eu estou incomodado com algo que está acontecendo com relação a essa banda, toda vez que eu falar isso, a pessoa me acusar de estar obcecado com isso ou que eu não superei o passado, isso é uma estupidez. Mas eu já aprendi a lidar com isso, é uma coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Principalmente de gente que eu sequer conheço. Mas eu já ouvi isso de gente que eu conheço, daí eu realmente fico puto. Mas assim, é uma coisa que realmente é injusta. A internet antiga era melhor ou é nostalgia? Gente, nostalgia é sempre uma cilada, né? Assim, eu acho que a gente precisa lembrar que a vida era muito diferente e evoluímos e estamos vivendo isso agora. Era melhor? Em alguns aspectos era, em outros não era. Tipo assim, nada é 100% bom ou 100% ruim. Eu lembro que quando surgiu a internet lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, era um frenesi de se comunicar. Todo mundo começou a falar com todo mundo e o ser humano começou a achar maneiras novas de se comunicar com pessoas. Então era muito comum programas de bate-papo pré-históricos. Eu tô falando assim, pré-ICQ, pré-MSN. Eu tenho uma amiga minha, Marina Dias, o pai dela criou um programa de bate-papo e a minha amiga Roberta, que vocês já devem saber dela, porque eu falo muito nela,
Ela trabalhou para o pai da Marina vendendo esse programa, e esse programa era vendido em disquetes. E daí você instalava no seu computador, ligava na internet pelo telefone, né? Aquele barulhinho de internet, e você conectava com o servidor e batia papo com pessoas que você nem imaginava quem eram. Era uma coisa muito rudimentar. Tipo, a interface do programa era aquelas coisas assim, tela verde com letra meio amarela, meio MS-DOS, assim, sabe? Era muito legal. E depois, mais pro final dos anos 90, surgiram aquelas listas de discussão que você recebia centenas, milhares de e-mails de uma vez, de uma certa lista, e você lia, era muito bizarro, assim. Eu chegava do trabalho, conectava o computador na internet pelo modem discado, baixava todos os e-mails, e, gente, era assim, milhares de e-mails por dia. Tipo assim, eu não tô brincando. Assim, a Poplist, a Izine, eram assim, centenas, juro, chegava a 1000 e-mails. E era assim, cada e-mail era assim, alguém mandava um e-mail pra lista assim, falando, tal disco é uma bosta. Daí alguém respondia, teu cu. Esse teu cu era um e-mail. Daí alguém mandava outro e-mail. Pega no meu pau e faz uau. 1 milhão de replies de pessoas brigando e falando que não, que o disco era bom, que o disco era ruim, não sei o quê. E isso era uma coisa que tomava muito tempo. Porque assim, imagina, você vai baixar todos esses e-mails, daí a gente desconectava da internet. Os e-mails, a gente não usava e-mail online. Tinha um programa que baixava os e-mails no seu computador e eles ficavam organizados pelo título, né? Então, esse título, esse tópico aqui, eu não me interesso, eu nem vou ler. Esse eu vou ler. E daí a gente lia, e daí respondia todos os e-mails que a gente queria responder, conectava de novo na internet e apertava um botão assim, enviar os e-mails. Daí enviava todos os e-mails. E daí a gente desconectava de novo, esperava algum tempo, sei lá, 1 hora, 2 horas, conectava de novo, já tinha mais 100, 200 e-mails para baixar. E assim, essa era a nossa dinâmica de comunicação naquela época. Era melhor do que é hoje em dia? Obviamente que não, né? Dava muito mais trabalho, era uma coisa muito mais offline, né? Porque assim, você não tinha isso no celular. Então, às vezes, você perdia um monte de timing legal de fazer uma piada ou de entrar numa discussão, porque na hora que você chegava, a discussão já estava resolvida, tá ligado? Você acha que o algoritmo matou a criatividade? Não necessariamente. O algoritmo mudou a forma como certas pessoas pensam a criatividade delas. Por exemplo, alguém que quer hitar, alguém que quer fazer sucesso, ela vai ter que pensar diferente a maneira que ela vai criar. Quem não se importa com isso, cagou e vai continuar fazendo do jeito que sempre fez. Eu acho que o algoritmo só realmente mudou esta dinâmica que sempre existiu, mas antigamente funcionava de outra forma. E daí fica a pergunta, por que é que a pessoa está fazendo arte? Porque ela quer vender, ela quer viver daquilo, ou ela faz arte porque ela é artista e ela vai ter um emprego que vai proporcionar a sua subsistência e manter a sua arte, de certa forma, independente dos ditames capitalistas. Tu és punk ou é modinha? Qual foi a pior humilhação que você sofreu no trabalho? Olha, eu acho que a pior humilhação que eu já passei foi uma vez que eu tirei férias e eu fiquei 1 mês de férias e o final das minhas férias coincidiram com as férias coletivas da empresa onde eu trabalhava. Então eu fiquei, 40 dias de férias. E quando eu voltei para trabalhar, no começo do ano seguinte, porque foi bem no fim do ano, né, que aconteceu, o meu patrão entrou numas comigo. Eu não sei se foi porque nessas minhas férias eu tinha ido fazer uma turnê com uma banda que eu tinha pela Europa. Então eu fiz uma turnê pela Europa com uma banda, não era o Cansei, era uma outra banda.
E quando eu voltei, eu não sei se esse meu patrão tava enciumado, não sei o quê, mas ele entrou numas comigo e começou a me descascar. Assim, antes de sair de férias, eu tinha feito um trabalho que tinha sido aprovado pelo cliente, né? Ou seja, eu trabalhava com publicidade e eu trabalhava com produção de áudio. E foi um inferno esse trabalho, mas no final o cliente aprovou. E o que quer dizer que se o cliente aprovou, o trabalho foi bem feito, né? Ele serviu o seu propósito. Só que esse patrão, ele começou a falar que aquele trabalho tinha sido uma merda, que aquilo não era o standard da empresa dele, que não sei o quê, que não era porque ele tocava guitarra melhor do que eu, ou porque ele cantava melhor do que eu. Juro por Deus, ele entrou nessas comigo. Eu simplesmente... ele começou a falar essas coisas pra mim, tipo, não é porque eu toco guitarra melhor que você, mas você tem que aprender a ouvir os outros e não sei o quê. E daí eu falei assim, gente, mas o trabalho foi aprovado. Não importa, aqueles efeitos que você colocou ficaram horrorosos, eu tenho vergonha, não sei o quê, de ver esse trabalho. Eu simplesmente virei as costas e saí andando, desci no financeiro, falei assim, olha, estou me demitindo, tá bom? Por favor, mande no meu e-mail uma... Eu falei assim com a mulher, como que é? Mande no meu e-mail como que eu tenho que fazer para me demitir, mas eu já estou indo embora agora. Tchau. E fui embora e nunca mais voltei. Foi isso, eu fiquei realmente chocado, assim. E foi bem na época que o Cansei ia começar a gravar o disco da Trama. Então eu ia receber um dinheiro pela produção do disco e eu podia, né, me dar o luxo de me demitir daquela forma. Mas esse foi a maior humilhação que eu já passei num trabalho. Porque ele começou a gritar e todo mundo, apesar de eu estar na minha sala, ele começou a gritar tudo isso com a porta aberta. Todo mundo na empresa ouviu ele gritando daquele jeito comigo, e eu tava assim tão leve, sabe? Tipo, eu tava revigorado, sabe? Eu voltei de férias assim, realmente disposto a trabalhar. Falei, nossa, 40 dias, foi tão gostoso, fui pra Europa, toquei. E chego lá e passo por isso, daí eu simplesmente saí andando. Tem alguém da internet que você não admira mais? Nossa, eu tenho até vergonha de contar isso. Mas quando eu morava lá em Portugal, eu me mudei para Portugal logo que o Bolsonaro ganhou a eleição. Eu me mudei para Portugal antes do Bolsonaro assumir a presidência, só para vocês terem ideia. Logo que ele assumiu, né, antes da pandemia, logo em 2019, né, porque ele ganhou em 2018, quando eu assumi em 2019, eu já estava morando em Portugal, e começaram a surgir aqueles youtubers críticos do bolsonarismo. E quando eu me mudei para Portugal, foi quando eu comecei a parar de assistir TV a cabo e comecei a consumir mais YouTube. E eu assistia muito o canal, ai que vergonha, do Henry Bugalho. E assim, aquela época, o conteúdo dele era um conteúdo anti-Bolsonaro. E era uma coisa que fazia sentido. E eu ainda não tinha como saber de todas as problemáticas que surgiram com o tempo. Então, assim, uma pessoa que eu não admiro mais na internet é o Henry Bugalho. Você sente que virou um personagem online? Eu acho que não. Eu sou uma pessoa muito sincericida. Então, nem que eu quisesse, eu ia conseguir fingir algo que eu não sou, sabe? Eu acho que esse é o meu maior problema, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, eu acho. Eu não consigo esconder como eu estou me sentindo, nunca. Então, eu não conseguiria performar um personagem, porque eu não tenho esse chip, eu nasci sem. Quando eu não gosto de alguma coisa, acho que fica muito claro. E como eu sou uma pessoa muito impetuosa, né? Eu, assim, estou trabalhando isso há anos, né? Mas, assim, quem ouviu o meu podcast viu
as cagadas que eu já fiz na minha vida, né? Tipo aquele e-mail que eu não li até o fim e causei toda aquela confusão na banda. Eu sou, acho que o anti-personagem, porque assim, eu não consigo, eu sou um péssimo ator. Conta das suas tretas do começo da internet. Ai, você é muito amiga minha mesmo, né? Querendo me expor desse jeito. É a mesma pessoa que perguntou se a internet antigamente é nostalgia. Então, a minha primeira treta na internet, eu tive algumas. Foi num grupo de bichas, foi um grupo de e-mail de bichas que frequentavam o Grind na louca. O Grind era a festa do DJ Pomba que acontecia domingo, era uma matinê de domingo. Estamos falando de 1998. É muitos, vai fazer 30 anos daqui a pouco. E tinha uma bicha que o codinome dela da internet era Korn, com K, porque ele era fã da banda Korn. Ele criou esse grupo que acho que chamava Queercore. Era um grupo de e-mails do mesmo estilo lá da Poplist, da Izine que eu falei na outra pergunta. E era um grupo de bichas do rock que frequentavam a festa lá na louca do Pomba. Só que essa bicha Korn, ela era muito, muito, muito estrita, ela era muito brava e ela que fez o grupo e ela criou várias regras muito rígidas de comportamento no grupo. Então você não podia falar de tal assunto, você só podia falar, sei lá, de rock gay. E não podia falar de mais nada, era proibido, conversinha no grupo, entendeu? Só que era um bando de bicha que ia na louca, entendeu? Tipo, as bichas iam tudo lá no quarto escuro da louca. É óbvio que as bichas iam querer falar de putaria, querer falar paquerar no grupo, e a bicha Korn não deixava, entendeu? E daí, eu, vindo já de outros grupos de e-mail, como eu falei, a Poplist, a Izine, tinha outros grupos também, que eram grupos completamente anarquistas, assim. E eram grupos, assim, que as pessoas mandavam centenas de e-mails por dia. Tinha dia que tinha 1000 e-mails. E daí eu tava mal acostumado nesses grupos, e eu comecei a movimentar muito o grupo lá da bicha Korn, e a bicha Korn me detestou. Toda hora ele brigava comigo, me bania, me impedia de mandar e-mail, e nananã. Daí o que eu fiz? Eu fiz um site, porque naquela época tava no começo de site, então você podia entrar lá no Yahoo ou em outro lugar, sei lá, tinha um monte de sites antigos que você fazia site. E eu fiz o fã-clube da bicha Korn. E daí eu fiz uma carteirinha de fã-clube da bicha Korn. E as pessoas, todo mundo queria ter a carteirinha de fã-clube da bicha Korn. Gente, eu infernizei a vida do menino. Mas assim, ele também era um chato comigo, entendeu? E no fim meio que virou piada isso daí. Depois uma outra treta clássica que eu fui envolvido, essa daí eu nem tenho culpa, tá? Tinha um site, eu já contei isso em algum podcast meu, também envolvia a Louca, que era a boate lá na Frei Caneca, onde tinha a festa do DJ Pomba, mas essa treta aí já é anos 2000. Já, e assim, é bem adiantada essa treta, 2005, muitos anos depois. Uma pessoa fez um site chamado Gotas de Luxo, que era um blog, e esse blog xoxava todo mundo que ia na louca. Era uma pessoa, tipo, era meio Gossip Girl. Ela contava várias fofocas que acontecia na louca, assim, a maioria era tudo da cabeça dela, ela inventava e xoxava todo mundo. E as pessoas achavam que fui eu que fiz aquele site. E daí eu fiquei proibido de ir na louca, porque eu perigava apanhar dos seguranças da louca, porque essa menina aí que fez o blog Gotas de Luxo xoxava muito o Aníbal, que era o dono da louca. E o Aníbal tinha certeza que era eu, por conta desse negócio aí da bicha Korn, entendeu? Que tinha acontecido lá em 98, quase 10 anos antes.
E eu lembrei que eu também não podia mais ir no bar de uma mulher que chamava Ana Bavarelli, eu não sei falar o nome dela, que era um bar que tinha na frente da FAAP, chamava Pix, ou que depois virou 13, e todos os meus amigos iam, e eu também não podia ir lá, porque a pessoa do Gotas de Luxo falava da Ana Bavarelli também, e eu não podia ir lá. Nossa senhora, tipo, criou muita confusão na minha vida isso aí. E pra finalizar essa história de Gotas de Luxo, eu já contei isso também, mas eu vou contar de novo. Uma vez estava eu, quando morava lá em Londres, no Joiner's Arms, que era o clássico pub gay que fazia as melhores festas de domingo no fim do dia. Tava eu lá já entre a minha quinta, sexta gin tônica no balcão, pegando uma assim. Parou uma menina do meu lado e falou assim: "Você que é o Adriano, né?" Eu falei: "Sou." "Ah, eu sou a fulana, eu que fazia o Gotas de Luxo." E daí a gente ficou super amigo. Eu lembro que a gente se via, às vezes, lá em Londres, assim, nesses lugares de bicha. E depois eu esqueci o nome dela, não sei mais nada dela. E só mais uma treta que foi bastante decisiva para eu pegar essa fama de ser uma pessoa que arruma treta na internet. Foi com o Dudu Bertolini, em 2000 ou 2001, eu não me lembro o ano. Foi por conta de uma trilha de desfile do São Paulo Fashion Week, que o Dudu me chamou para fazer uma trilha. Eu fiz, o estilista aprovou a trilha, só que de último minuto o estilista quis chamar um DJ famoso e praticamente pegou a minha ideia. E esse DJ famoso refez a trilha exatamente igual a trilha que eu tinha feito. E eu descobri isso no dia do desfile. Eu acho que o Dudu ficou super constrangido e ele não soube lidar na época como me avisar. Porque foi uma coisa assim, não foi um problema do Dudu. Foi um problema do dono da marca, entendeu? Só que assim, eu fiquei puto, óbvio, entendeu? Eu descobri no dia do desfile que, apesar da trilha ser a exata trilha que eu tinha editado, o tal do DJ tinha refeito a trilha com as mesmas músicas. E daí eu fiquei puto, comecei a xingar o Dudu no meu blog, e daí o Dudu ficou desesperado, porque isso tomou uma proporção gigante na época, né? Estamos falando de 2000. E assim, era, né? Assim, as pessoas liam muito o meu blog, e virou uma treta, entendeu? E eu fiquei meio esquisito com o Dudu até 2015. E daí um dia em 2015 eu encontrei com o Dudu num evento da Motorola. A gente estava completamente bêbado e a gente ficou super de bem. E assim, eu preciso dizer que eu admiro muito o Dudu. Eu acho ele uma pessoa maravilhosa, pessoa assim, excêntrica, tipo, engraçada. E assim, eu entendo que não foi culpa dele. E realmente, assim, vamos lá falar mais uma vez do meu autismo e da minha inabilidade social, né? Todas essas coisas, menos do Gotas de Luxo, que eu não tive culpa, mas, por exemplo, o negócio que eu fiz lá com a bicha Corne, esse negócio que eu fiquei xingando o Dudu no meu blog, era uma coisa que eu fazia sem entender a dimensão daquilo e sem entender que aquilo era uma coisa completamente errada, entendeu? E assim, eu acho que com o passar do tempo, e principalmente depois de toda a treta do Cansei de Ser Sexy, que foi o momento que eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a cuidar da minha saúde mental, eu tive a ciência de que eu era uma pessoa neurodivergente. Tudo isso me levou a ter uma consciência maior das minhas ações, entendeu? Então, é isso. Eu tenho muitas outras tretas que eu posso contar em outros episódios, mas aqui só essas 3. Você já quis sumir completamente da internet? Claro, quem que nunca quis sumir da internet? Tipo, 2 meses atrás eu apaguei meu canal de YouTube, eu desativei meu Instagram. A sorte foi que eu desativei o Instagram, porque eu pensei em apagar o Instagram. Só que daí foi difícil, porque eu tava no celular, eu só desativei. Ainda bem, né? Eu, quando
tive a minha crise psiquiátrica lá em 2012, 2013, né? Eu postei uns vídeos super constrangedores no YouTube, os quais eu perdi, né? Eu só fiquei com trechos de alguns que eu gravei, porque eu postei trechos desses vídeos no meu videocast lá, que tá fora do ar, mas logo mais vai voltar. E eu fiquei muito envergonhado, apaguei meu Instagram, apaguei meu Facebook e fiquei um tempão sem. E foi quando a minha vida social foi pro brejo, total, assim. E depois eu voltei pro Instagram, aos poucos, né? Esse Instagram que eu uso hoje, ele foi feito em 2017. Isso significa que de 2013 até 2017 eu tava sem Instagram. Tipo assim, eu tive Instagram do Madrid, que a gente também apagou. Vocês lembram uma época que começou a aparecer uns posts no Instagram falando assim: Instagram, as minhas fotos são minhas, você está proibido de usar as minhas fotos. Sabe quando criam esses pânicos na internet, falando, mudou os termos de aceitação da rede social, eles vão começar a usar suas fotos em propaganda. Daí eu e a Marina apagamos o Instagram do Madrid. Gente, sério, que ridículo, né? Assim, que difícil. Mas é vivendo e aprendendo, né, gente? Então sim, já quis sumir da internet, já tentei sumir da internet, mas eu acho que hoje em dia a vida é muito performada na internet, né? Então ficar sem internet, ficar completamente sem Instagram é meio se isolar em demasiado. Eu já sou uma pessoa bem isolada, então eu acho que eu não posso ficar sem, sabe? Qual foi a pior fase da sua vida pública? Gente, que pergunta, hein? Obviamente foi lá em 2012, 2013, quando eu estava completamente surtado. Eu, principalmente no finalzinho de 2011, quando eu fiquei completamente desassistido e postei um monte de barbaridade na internet, entendeu? Ainda bem que eu imagino o que teria acontecido se fosse hoje em dia. Eu acho que eu ia ter virado um meme, eu ia ser tipo a Tula Luana, assim, sabe? Ainda bem que eram outras épocas, porque, assim, ou eu ia virar a Tula Luana, ou eu ia virar uma pessoa completamente cancelada. Como anda um novo disco do Caixa Baixa? Anda muito bem. Assim, somos todos pessoas com 50 anos ali, quase todo mundo da banda, né? Então é uma dinâmica um pouco mais arrastada para fazer as coisas, né? Porque tá todo mundo cheio de compromisso, cheio de problema, cheio de trauma, e daí assim é meio difícil de reunir. Mas agora o Carlinhos é meu vizinho e a gente tem se encontrado mais. Eu tô mó feliz fazendo esse disco, ele também, o Brunão também, a Camila também, e é isso, logo mais, ou não tão logo mais, a gente vai lançar. A gente ainda não entendeu como vai fazer, você entende? Assim, tá todo mundo velho, já, assim, todo mundo tá meio totoco já, daí assim, como que a gente vai fazer? Vamos pôr no Spotify. Mas e aí, como que vai fazer depois? Que música que vai pôr primeiro? Vai lançar uma por uma? Ou vai lançar tudo junto e daí não vai mais depois poder lançar single? Isso, entendeu? Assim, tá nesse pé e assim, estamos compondo mais músicas. Então, assim, logo mais a gente decide. Depois do sucesso do documentário Raimundos, daria um puta doc história do CSS, não acha? Olha, sinceramente não. Eu acho que o melhor documentário a respeito do CSS é aquele documentário que tem no YouTube, que conta o começo do CSS. E eu até fiz um react assistindo esse documentário, e eu publiquei como um capítulo do meu podcast, que está fora do ar, mas em breve vai voltar. E eu acho aquele documentário perfeito. É um documentário afetuoso, é um documentário verdadeiro, é um documentário que até toca em alguns assuntos que eram tabu à época, mas de um jeito muito elegante. E dada a situação
em que os ex-integrantes do CSS se encontram hoje, e eu digo eu e as outras 4, eu acho que é impossível haver qualquer tipo de solução para que essa história seja contada de forma verdadeira, sabe? Depois da matéria da revista Piauí, eu decidi que eu nunca mais vou falar com ninguém a respeito do CSS. Eu vou contar o meu lado da história, como eu fiz nos 4 primeiros episódios do meu podcast, naquele meu videocast, que estão fora do ar, e eu digo novamente que eles vão voltar em breve, e eu vou continuar contando a minha parte da história no meu livro que eu estou escrevendo. E essa é a minha história, é o meu lado da história. E eu tenho muita tranquilidade e a consciência muito tranquila que a forma com que eu contei a história no meu podcast e no videocast é completamente comprometida com o que eu vivi, e eu não tentei deturpar em nada a história para vilanizar ou ofender ninguém. Tanto que quem ouviu meu podcast e viu meus vídeos sabe que lá não tem ofensa pessoal a ninguém, a nenhuma integrante do CSS. Eu, inclusive, durante muito tempo, né, depois que eu me curei da minha crise psiquiátrica lá em 2012, 2013, eu não tinha mais interesse em contar a história do CSS, porque a história do CSS, como eu digo no meu podcast, é uma história muito tóxica, é uma história bizarra, entendeu? Então, assim, era uma história que, per se, constrange quem passou por ali, entendeu? Então nunca foi de meu interesse expor essa história. Mas daí, uma vez que eu fui alvo de mentiras na matéria da revista Piauí, eu resolvi contar o meu lado da história e expor essas passagens que são muito problemáticas da banda. Então, é isso. Eu nunca na minha vida daria uma entrevista ou concordaria com qualquer tipo de documentário do CSS. Se alguém algum dia for fazer, eu não vou participar, entende? Porque eu não confio mais em ninguém depois dessa história da revista Piauí. Vai voltar com os vídeos da criação do último disco? O Tsunami já é hot aqui em casa. Então, como eu falei, eu apaguei meu canal de YouTube numa crise de ansiedade causada por uma coisa que eu ainda não posso falar, mas em breve eu vou poder e eu vou falar a respeito, e eu perdi todas aquelas lives lá. Uó. E essas foram as perguntas que eu pude ler. Tem umas 3 ou 4 aqui que eu até gostaria de responder, mas eu ainda não posso. Estou esperando o Dr. João Senzi fazer o seu trabalho para que eu possa falar a respeito. Eu vou parar por aqui esse episódio, vai ser o episódio mais curto da história desse podcast até então. Eu já estou preparando o próximo episódio, que curiosamente vai falar mais ou menos de uma dessas minhas tretas clássicas da internet. É um programa que eu comecei a gravar lá em setembro do ano passado. Ia ser o segundo episódio do podcast que ninguém vai ouvir, só que por conta dos acontecimentos que se deram quando a banda e a revista Piauí fizeram as postagens, eu desencanei de gravar ele e continuei falando a respeito da treta do CSS. Eu vou falar a respeito do escândalo da torta de palmito. Então nos vemos no próximo episódio. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas divagações a respeito dessas perguntas. Quem tiver alguma pergunta, manda aí no comentário aqui do Spotify. Se você estiver ouvindo isso no YouTube, deixa comentário aí. Curte, comenta, compartilha. Segue meu canal de YouTube. Me segue lá no Instagram, @AdrianoFerreiraSintra, que por sorte do destino não foi deletado. E para finalizar, eu peço para vocês irem lá no Spotify e ouvirem minhas músicas, que é o que eu realmente faço da vida. Valeu, gente. Até mais.